transtorno bipolar, Jorge, tem alguma coisa a ver com problemas espirituais ou problema espiritual? Nós temos uma tendência muito grande de querer separar as coisas em 3 blocos, né? Isso é um problema físico, isso é um problema psicológico, isso é um problema espiritual. Isso não funciona assim. Uma coisa interfere na outra. Quando a gente está com dor de cabeça, a gente não fica com menos paciência? Então, o físico interfere no emocional. Quando nós estamos emocionalmente frágeis, o nosso corpo reage às nossas emoções. Eu estou ansioso, eu começo a tremer, eu começo a ter palpitação, sudorese. Então, existe uma conexão. E quando existe influência espiritual, atua sobre esses fatores também. Uma entidade obsessiva que realiza um trabalho de perturbação em alguém, ela desequilibra a pessoa emocionalmente e desequilibra a pessoa do ponto de vista material. O que ocorre, às vezes, é que a gente quer colocar tudo na mão dos obsessores, como se todos os processos de sofrimento humano decorressem de causas fundamentalmente externas a nós, quando, na verdade, boa parte dos nossos conflitos estão em nós. Os espíritos nos influenciam, é verdade, mas o que nos faz cair não são eles, somos nós próprios. Há um equívoco, muitas vezes, dentro do próprio movimento espírita, que quer transferir para os obsessores a responsabilidade pelas quedas humanas. Não é verdade. É justo que os espíritos perturbem, é justo dizer isso. É justo dizer que eles nos influenciam, é justo, mas não é justo dizer que eles são os responsáveis pelo nosso erro. O responsável pelo nosso erro somos nós próprios, que nos permitimos a influência dessas entidades. Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, traz uma orientação muito interessante para nós, em que ela diz que muitas vezes a gente quer dizer que o espírito obsessor faz a pessoa cometer o mal. Por exemplo, o espírito faz a pessoa beber. E aí ela diz, nem sempre o espírito faz a pessoa beber. Às vezes a pessoa já tem a vontade de beber, ela já tem o desequilíbrio do vício. O que o espírito obsessor faz, o que é? Ele desequilibra a pessoa. Ele faz ele brigar em casa, ele faz a pessoa ter um conflito no trabalho, ele desequilibra a pessoa. Uma vez a pessoa desequilibrada, ela vai ao encontro daquilo, de certa maneira, é o interesse dela. Então, esse se desequilibrou, vai beber. O outro se desequilibrou, não vai beber. Ele se desequilibrou, ele vai, sei lá, ele vai para as drogas. O outro se desequilibrou, vai para a prostituição. O outro se desequilibrou, vai para a depressão. Então, a forma como a gente funciona diante da perturbação muda. Então, nem sempre o obsessor é o atuante final do processo. Ele pode ser um gatilho. Então, quando você pergunta se o transtorno bipolar ele tem influência espiritual, todos os transtornos têm. Todos. Porque os espíritos nos influenciam de maneira muito forte. Só que, no fundo de tudo, a influência acontece, mas quem faz eu verdadeiramente tombar num comportamento, num distúrbio, num transtorno, sou eu próprio, porque o espírito influencia, mas quem decide para que lado vai é o próprio espírito encarnado.